Ei, professor, hoje eu preparei 10 top dicas para você, professor iniciante, e também para você, professor experiente. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre planejamento, sobre como acessar o conhecimento prévio do aluno, avaliação formativa e outros assuntos. Fique aqui até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E a nossa primeira dica é organização e planejamento. Então, antes de eu planejar, eu vou organizar meu material, se já está tudo prontinho, se eu vou usar algum livro, se eu vou usar alguma apostila. E a partir daí, eu vou fazer o meu planejamento. Eu vou fazer meu planejamento, ele vai ser semanal, ele vai ser diário. Então, quando eu tenho tudo isso bem definido, fica mais fácil para eu desenvolver o meu trabalho. Essa é a nossa primeira dica. E a segunda dica é: tenha objetivos claros, tá? Então não adianta você fazer aquele planejamento imenso, muita coisa e tudo mais, se o objetivo ficou vago, se não tem objetivo claro. Eu sempre coloco um ou dois objetivos para aquela aula. Se for diário, um ou dois. Se for semanal, 3 ou 4. Então você tem um objetivo claro. Quanto mais clareza você tiver, fica mais fácil para você estar fazendo aí as suas ações dentro da sala de aula. Tá? E para a dica 3 é: comece com o fim em mente. Então, sempre você vai perguntar para você o seguinte: o que é que o meu aluno vai aprender? Qual é o resultado do meu aluno no final dessa aula? Qual é o resultado do meu aluno no final do mês? Qual é o resultado do meu aluno no final do semestre? Então, quando você tem o fim em mente, fica mais fácil de você estar trilhando aí esse caminho da aprendizagem no decorrer da semana, no decorrer do mês. Vai ficar tudo mais simples para você, porque você já sabe o que você busca, você já sabe o que é que você quer atingir, qual é o nível de aprendizagem que o seu aluno vai ter, tá? Qual é o desenvolvimento dele cognitivo, vamos dizer assim, que você vai atingir. E a nossa quarta dica é: ajude os alunos a acessar o conhecimento prévio no início de cada unidade, no início de cada conteúdo, de cada etapa, tá? Então, nós sabemos que os alunos, eles não vêm sem nenhum conhecimento, eles sempre têm esse conhecimento. Então, aguce, extingue seu aluno a falar, a ele acessar aquele conhecimento antes de você iniciar a entrar na técnica, entrar num conteúdo propriamente dito. Tá gostando dessas dicas? Já deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva para você ficar por dentro de outras novidades, tá? E a nossa quinta dica é: ajude o seu aluno a processar e resumir essa atividade de dentro para fora da sala de aula. Então é sempre muito bom quando você mostra a significância do que ele está aprendendo. Como eu posso usar o que eu estou aprendendo hoje dentro da sala de aula lá fora? Um exemplo disso é a questão do dinheiro. A mãe pede para comprar alguma coisa, vamos conferir o dinheiro. Então, o aluno, ele tem a mesada do mês e como é que ele está se comportando, né? Vamos falar aqui de monetário, de valores. Quanto é que você tem no seu cofrinho? Então, isso é algo que eu estou trazendo aqui para a realidade quando se fala no conteúdo monetário, tá? Então, sempre nós temos que ter essa consciência de que os alunos não aprendem somente para ficar dentro da sala de aula. Eles vão levar esse conhecimento lá fora, tá? A sexta dica é: use o dever de casa como forma de avaliação formativa, tá? E não como se fosse um dado de gerenciamento. Então, a avaliação formativa é o quê? O que ele vai praticar fora da sua sala de aula, tá? E é legal os pais estarem participando, fazendo com os alunos, beleza. Mas se ele fizer só, melhor ainda, porque você está vendo que o seu trabalho está fluindo, tá bem? Ele está indo além da sala de aula. O aluno está tão interessado, ele está tão motivado que ele mesmo tem esse comprometimento de estar fazendo o dever de casa sem o acompanhamento ali dos pais. E a sétima dica, ela é maravilhosa, gente. Nós temos que tornar o aprendizado relevante.
para os nossos alunos. E nós temos que ter certeza de que os nossos alunos, eles são trabalhadores e não espectadores dos nossos trabalhos. Por isso que eles têm que estarem envolvidos, eles têm que meter a mão na massa, literalmente, do conteúdo. E isso é maravilhoso, que realmente é um trabalho. Né? É um trabalho desde naquele momento para eles estar ali dentro da sala de aula, conosco, né, fazendo aquela atividade, e quando nós conseguimos mediar esse conhecimento, ele fica muito mais tranquilo para ele próprio estar fazendo a prática, e vocês podem ter certeza de que o entendimento dele com aquela atividade será muito mais leve. E a 8ª dica, na verdade, ela é um gancho aí da 7ª. Quando eles são protagonistas, trabalhadores, né, construtores desse conhecimento, então eles conseguem fazer essa conexão com o mundo, que é a nossa 8ª dica, que nós temos que fazer com que os nossos alunos tenham essa conexão com o mundo. Tá? É uma forma que ele vai socializar o que ele está aprendendo, o que vai ser relevante para eu estar usando no meu dia a dia, tá? E a nossa 9ª dica é que crianças são pessoas e elas merecem ser tratadas como tal. Elas merecem ser tratadas com respeito, elas merecem ser tratadas assim com atenção. E dentro disso nós não podemos esquecer que nós temos essa responsabilidade de estar auxiliando elas a construir este conhecimento técnico, esse conhecimento em conjunto, para ela estar aí alavancando a vida dela estudantil e alcançar voos acadêmicos. A nossa 10ª dica é: estabeleça rotinas e procedimentos aí na sua sala de aula, tá? Em vez de você ter aquela conformidade e controle, você vai estabelecer procedimentos de aprendizagem, tá? Você sabe que dentro da sala de aula, principalmente com as crianças, não se preocupe em ter controle, você tem que ter rotina. A partir do momento que você consegue estabelecer essa rotina e que seus alunos entendam, tudo isso vai fluir mais fácil para você. O aluno, ele tem que ter em mente que eu chego na minha escola, eu vou sentar, esperar a minha primeira atividade, e aí quando eu falo procedimento quantas atividades você vai oferecer para o seu aluno antes do lanche? Qual é a hora do lanche? Qual é a hora do intervalo deles de ir para o parquinho? Você entendeu? Se você puder colocar em uma cartolina ou até mesmo repetir para os seus alunos no início da aula, isso você vai falar sempre, até que isso se estabeleça como uma cultura dentro da sua sala de aula. Então fica mais simples de você ter esse controle, né? Que na verdade são rotinas, controle do seu procedimento e não controle da criança, tá? Então fica essa 10ª dica. Verifique quantas atividades você vai fazer antes do lanche, qual é a hora do lanche, primeiro é lanche, depois que é intervalo, primeiro é intervalo, depois que é lanche. Quantas atividades você vai oferecer depois, né? Até o horário dela ir para a casa dela. Então, tudo isso são rotinas que você tem que ter bem esclarecido aí dentro da sua sala de aula, e a partir que os seus alunos se acostumam e se adaptam, ficam mais tranquilo. Espero ter ajudado. E eu peço mais uma vez, se você gostou, deixe o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva para mais atividades aí. E eu vou deixar para você como brinde o e-book que está aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Esse e-book é com todas as datas comemorativas, tá, do ano de 2023. Pode usar à vontade e até o próximo vídeo.